E aí pessoal, beleza? Dessa vez eu convido você a dar uma passeada em bioquímica. Vamos falar de aminoácidos, aminoácidos e proteínas. E vamos começar definindo o que é um aminoácido e uma proteína. Aminoácido, vamos ser bem simples. Aminoácido, ele é um monômero de uma proteína. E uma proteína, logicamente, é um polímero, de aminoácidos, certinho? Na natureza já foram encontrados mais de 300, presta atenção, aminoácidos. Porém, apenas 20 deles são encontrados nas proteínas. Isso quer dizer que, mais profundamente, são apenas 20 aminoácidos codificados pelo DNA. Até aí tá tudo bem? Tranquilo demais, né? Então, vamos mostrar a fórmula estrutural de um aminoácido. Então, eu tenho aqui, ó, grupo amino, aminoácido. A palavra já está dizendo. Eu tenho um grupo amino, amina, e um grupo ácido carboxílico. E eu tenho também um hidrogênio e esse grupo radical que vai fazer toda a diferença no meu aminoácido. Então, por que eu marquei essa estrelinha aqui? Porque esse carbono, ele pode ser chamado de carbono assimétrico, ou quiral. O que é isso, Décio? É um carbono que ele faz com que os aminoácidos possuam atividade ótica. E como seria essa atividade ótica? Lembre do espelho da sua casa. Eu tenho aqui esse espelho da sua casa. Aí você está aqui desse lado e aqui a imagem gerada do espelho, sendo considerado um enantiômero, um enantiomorfo ou um isômero óptico. Então, eu tenho o meu L-aminoácido e D-aminoácido. O que seria isso? L-aminoácido, ele também pode ser chamado de levógiro. Ele vai desviar o plano da luz para a esquerda. E o D-aminoácido vai desviar o plano da luz para a direita. Lembrar aí de química orgânica, estereoisomeria. Eu quero
mostrar a vocês também que os L-aminoácidos, eu vi em alguns livros que são sempre, que eles sempre estão presentes nas proteínas, o D não, apenas o L. E os D-aminoácidos são encontrados em alguns peptídeos e antibióticos, mostrando aí que eles são completamente diferentes. Certinho até aí? Agora, eu queria falar sobre as ligações entre os aminoácidos, como esses aminoácidos reagem um entre os outros. Eu tenho aqui, ó, o meu aminoácido genérico. Eu tenho um aminoácido aqui genérico, tenho outro aminoácido. Aminoácido. Pronto, eu tenho aqui esses dois aminoácidos. O que é que vai acontecer? Eles vão reagir entre eles. Então, o grupamento ácido carboxílico vai reagir com a minha amina, gerando uma ligação peptídica e uma saída de água. Então, ó, a minha hidroxila da carboxila vai reagir com hidrogênio da minha amina e vai cair fora em forma de água. Daí eu vou juntar esses aminoácidos dessa forma. Dessa forma aqui. Então, temos aqui a minha ligação peptídica. E é assim que os aminoácidos eles se unem. Então, entendendo essa parte de ligação peptídica, então, digamos que eu tenha uma ligação. Eu tenho um dipeptídeo, duas ligações, um tripeptídeo. Então, eu tenho a minha quantidade de ligações, a quantidade de aminoácidos é sempre uma a mais do que as ligações. Porque ela sempre vai intermediar dois aminoácidos. Entenderam até aí? Então, vamos para as classificações dos aminoácidos. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho meus 20 aminoácidos. Eu tenho os 9 essenciais. E tenho meus 11 não essenciais ou naturais. Certo? Essenciais porque nós não produzimos e precisamos, através da alimentação, obter esses aminoácidos. E eu tenho aqui os não essenciais. Então, recomendo a vocês não se pegarem em querer decorar todos os aminoácidos, mas eu acho interessante a gente decorar um pouco os essenciais. Então eu preparei aqui uma formulazinha, um modo de decorar os meus 9 aminoácidos essenciais. Então vamos lá, ó, presta atenção. Vá, li, tre, lé, tri, iso, feme.
Se você estudou com o Fernandinho, você tá craque nisso. Então, é assim: valitreletri isofeme. De novo, valitreletri isofeme. Eu tenho aqui, ó, valina, lisina, treonina, leucina, triptofano, isoleucina, fenilalanina e minha metionina. Beleza? Agora, pessoal, eu queria mostrar aqui a vocês. Essa é a glicina. É um aminoácido não essencial ou natural. E ele é o aminoácido mais simples que temos na natureza. Ele vai nos ajudar a algumas coisas lá na frente. Então, esse aminoácido ele não possui atividade iótica, porque aqui, ó, ele fica simétrico, tranquilo, bem tranquilo. Então, vamos adiante, vamos entender agora a polaridade do meu grupamento, do meu grupo R, meu grupo radical, que seria esse aqui, está substituído pelo hidrogênio aí nesse caso da glicina. Então, ó, eu posso ter uma hidrofilicidade nome grande e tenho uma hidrofobicidade. Certinho? No caso dos aminoácidos que possuem um grupamento em geral ácido, ele fica polarizado negativamente, e o básico ele vai ficar polarizado positivamente. Estou falando aqui do grupamento radical. Eu tenho, se você lembrar em química, eu tenho algumas funções orgânicas que são ácidas e tenho algumas funções orgânicas que tendem a ser básicas. Entendeu até aí? Extra, amina e ácido. Aí é diferente. Estamos falando aqui do grupamento R, certinho? Eu posso ter vários grupos aí para definir o meu aminoácido, se ele é ácido, se ele é básico, se ele é hidrofílico ou se ele é hidrofóbico. Ó, vamos agora entender os comportamentos dos aminoácidos frente a um ácido, a um meio ácido e um meio básico. Ó, vamos colocar aqui como exemplo a glicina. Vamos lá. Ela titulada com ácido, ela se comporta dessa maneira. Você está vendo aqui que ela fica protonada. Eu fico com um radical amônio e ela se comporta desse modo em meio ácido. Certinho? Então, em meio neutro, eu tenho dessa forma aqui. Eu fico protonado e fico ionizado no meio neutro. Depois eu vou explicar isso aqui direitinho. Aqui, ó, em meio básico, alcalino, eu fico dessa maneira aqui, em titulação básica. Tá aqui, básico. Então, em meio ácido eu fico protonado, fico com o meio positivo
o radical amônio. Aqui, ó, em meio neutro, essa é a parte mais importante que você precisa estudar. Eu tenho essa palavra aqui que é difícil de escrever. Zwinterion. Eu tenho a reação dos dois grupamentos e essa é a forma mais genérica que o meu aminoácido ele se comporta. Ele se comporta dessa forma e ele se comporta dessas três formas. E isso vai fazer toda a diferença nas minhas ligações intermoleculares. Certinho até aí? Eu vou formar uma ponte de hidrogênio, uma ponte salina. Vocês vão entender isso aí tudo direitinho. Beleza? Lembre desse nome, Zwinterion. Se puder, coloque o nome do seu filho desse nome. Brincadeira, galera. Só para descontrair, sei que vocês estão cansados. Então é isso, galera. Esse é o básico sobre os aminoácidos. Mais alguma coisa eu vou falar na próxima aula de proteínas. Vamos falar mais algumas coisas dos aminoácidos, como eles reagem fazendo as pontes e as ligações intermoleculares. Vamos explanar um pouquinho mais e não perca a próxima aula, sendo a aula de proteína. Beleza, galera? Desde já eu agradeço a todos vocês que estão aproveitando esse material. Quero agradecer a todos os assinantes. Quero agradecer a todos os meus colegas de turma que estão me dando bastante força. Então é isso, galera. Um beijão, vocês me instigam. Tchau, tchau.